Saudações alvinegras, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do Botafogo agora. Pessoal, bora de Central do Mercado, falando agora de quem não pode, pelo menos nesse momento, contratar ninguém. Botafogo foi punido pela FIFA, Emanuel Araújo, transfer ban. Explica pro pessoal o que é isso, Emanuel. Fala, Escobar, boa tarde pra você que tá com a gente no Globo Esporte. É simples, é quando o clube não paga uma dívida, é denunciado por outro e assim ele perde o direito de contratar. No caso do transfer ban do Botafogo, a punição é por 3 janelas de transferência, ou seja, até dezembro de 2027 o Botafogo não pode contratar caso não pague o que falta, as parcelas que faltam da compra do Thiago Almada. Lá em 2024 ainda, o Thiago Almada veio por 133 milhões, só que o Botafogo deve 115 milhões para o Atlanta United, como você gosta de falar, Escobar. Então, é algo que o Botafogo está correndo para resolver e tentar parcelar mensalmente, dividir mensalmente essas parcelas, né? Bom, pois é o seguinte, já que a gente está no último programa de 2025, encerrando o ano, a gente vai montar uma seleção dos melhores cariocas dessa temporada. Vamos lá! Sem clubismo! Não pode, ou com clubismo, fiquem à vontade. Os melhores, a gente vai analisar não uma competição, a Libertadores, toda a temporada dos 4 grandes do Rio de Janeiro. A gente aqui, numa forma descontraída de bate-papo, a gente monta aqui a nossa seleção. Aí, vamos começar? Vamos começar? Quer começar, Vene? Vamos lá, goleiros. Temos boa disputa, hein? Fábio, Fluminense, Rossi, Flamengo decisivo, colocaram aí, o grande destaque do Flamengo na Libertadores foi o Rossi, tem um peso. Fábio foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes e foi regular durante o ano. Tem o Jardim, pegador de pênaltis, levou o Vasco mais uma vez, né? Porque no ano passado na Copa do Brasil levou até a semi, dessa vez carregou o Vasco até a final. E o Botafogo, que teve aí 3 goleiros, né? O Léo Link, começou com o John. Verdade. O Botafogo não... E o Neto. Se machucou também. Ninguém se firmou ali. Mas vamos lá, Vene, teu goleiro. Vamos lá. Tem que explicar? Fica à vontade, Vene. Pode ficar à vontade. É o último programa do ano. O pessoal tá em casa curtindo essa resenha, aquele bate-papo. Vamos lá, Pode ficar à vontade. Uma explicação tem que ter, É o último dia do ano? Do ano, não é da vida não. Vai devagar. Calma, hein, gente? Tem um amanhã ainda, hein? Vai devagar, hein? A gente gasta no dia 31 para viver tudo como se não houvesse amanhã, mas tem amanhã. Tem um amanhã. E a gente estará aqui amanhã. Tem que saber. Tu gosta tem dessa, que chegar mano? aqui amanhã. Mas vamos lá, no gol. Acho que o Rossi foi o melhor jogador da Libertadores, mas ele cometeu algumas falhas marcantes, inclusive na final do Mundial contra o PSG. Ele praticamente implorou para levar um gol. Então, por conta dessas falhas, teve uma falha contra o Fluminense, uma falha contra o Vasco, uma falha contra o Ceará, me recordo bastante. E o Fábio, ele é regular, sei lá, durante 15 anos da vida dele. Então, e ele fez uma baita temporada, inclusive foi um grande jogador no Mundial de Clubes quando o Fluminense chegou à semifinal nessa competição. O Campeonato Brasileiro também foi um dos melhores goleiros. A Copa do Brasil também foi importante. Então, o meu voto é no goleiro tricolor. Fábio, vamos lá, teu voto, Lucas. Eu tenho um carinho pelo Léo Jardim. Imagino, né? Eu desconfio, por quê? Pra mim é duro falar que o Léo Jardim não foi o melhor goleiro do campo, assim, olhando os 4 grandes do Rio, né? Por tudo que o Léo Jardim representa pro Vasco. O Léo Jardim foi alguém que no ano passado colocou o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, através também de disputa de pênalti. E esse ano, de novo, o Léo Jardim, ele faz com que o Vasco chegue numa final de Copa do Brasil. O Vasco, ele passa nas oitavas contra o Operário nas penalidades máximas. O Vasco ele passa nas quartas também nas penalidades máximas, contra o Fluminense nas semis também nas penalidades máximas, e chega contra o Botafogo nas quartas e chega na final por conta do Léo Jardim defendendo os pênaltis. Então, assim, é um goleiro que foi muito importante para o Vasco. Só que a questão do Fábio é difícil. É difícil você não colocar o Fábio como o melhor goleiro do futebol carioca. O Fernando Diniz, inclusive, ele numa entrevista ele fala, logo após o Vasco passar pelo Fluminense, que o Fábio deveria ser estudado, porque é um goleiro de 45 anos de idade, que agarra como se fosse um goleiro de 30, 35. Se espera, acho que para 2026, mais do Fábio. É difícil, é impressionante, é chocante. E ele ainda tem algo que eu estudar. valorizo demais. Ele, por exemplo, ele aprimorou algo que ele não tinha durante a carreira dele, que é jogar com os pés. Exatamente. Melhorou com o Diniz, né? Melhorou com o Diniz. Exigiram isso dele e ele mostrou que, apesar de ter idade avançada, você pode aprender.
cai por terra aquela teoria, por exemplo, alguns atacantes que não sabem chutar com a direita. Pode aprender. Não dá, ele tá... Tá em tempo ainda, né? Por exemplo, o Gabigol nos tempos de Flamengo, ele não chutava com a direita. E todo mundo falava assim, mas ele sempre jogou assim, como que vai aprender agora? O Fábio tá aí. Você pode evoluir no quesito. Tô dizendo que você tem que ser o melhor nesse quesito, mas você pode evoluir, aprimorar para poder jogar no estilo do seu treinador, que é o Fábio, por exemplo, com o Diniz. Tô com o Fábio também, então 3 votos aqui, unanimidade aqui no trio. Fábio foi o melhor goleiro do Rio de Janeiro na temporada de 2025. Vamos acelerar um pouquinho, porque senão a gente só termina ano que vem, né? Que é amanhã. Olha, eu vou jogar a lateral direita para você, Lucas. PH, Samuel Xavier, Vitinho, Varela. Quem foi o grande lateral direito? Flávio, o melhor lateral direito foi o lateral direito de seleção brasileira, que se chama Paulo Henrique. Vitinho também foi para a seleção, o Vitinho foi também, mas eu acho que agora, PH, fora né? a brincadeira, o PH foi um jogador que acho que surpreendeu todo mundo, né? O PH foi um atleta que, no melhor momento do Vasco na temporada, foi o melhor momento do PH. O Vasco ele cai muito de rendimento no final do ano e o PH também tem essa queda. O PH é um jogador que ofensivamente apoiava muito, defensivamente era importante, não à toa chegou à seleção brasileira, então os outros foram bem também, ao meu ver, só que o PH foi fundamental para o Vasco e eu acho que foi considerado até o melhor lateral direito do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Então acho que hoje, para mim, olhando a temporada de 25, o PH é o melhor lateral direito do futebol carioca. Boa, PH um voto. Eu vou seguir essa ordem aqui, então eu vou votar agora. Vou ficar contigo também, PH. É uma disputa difícil que eu achei o Samuel Xavier muito regular, talvez a melhor temporada da carreira dele, até foi superior quando o Fluminense foi campeão da Libertadores. Samuel Xavier esse ano foi bem. Vitinho chegou à seleção, teve bons momentos, mas o ápice, o melhor momento dos 4 laterais, PH mostrando muita força no apoio. Quando foi para a seleção, também se destacou na seleção brasileira. Deixa eu fazer uma pergunta, Fico com o PH, você é o rei do programa. O Wesley entra... Nada, rei de nada. O Wesley entra, porque o Wesley jogou com a camisa do Flamengo até o meio da temporada. Pode, eu lembrei dele agora. Entra. Então meu voto é no Wesley. Então volta no Wesley? O meu voto é no Wesley. Porque No o que meio ele, do ano, o que ele é fez com a verdade. camisa do Flamengo, olha assim, foi assustador. Assustador. Inclusive chegando à seleção brasileira, pra mim hoje é o principal jogador da lateral direita na seleção brasileira. E tá performando ainda no futebol italiano. Jogou muita bola na Copa do Mundo de Clubes. Lembrei dele agora. Lembrou bem, velho. É porque como você citou o John, no goleiro do Botafogo, eu pensei, verdade. será que o Wesley vale, entra? vale. Então, meu voto é no Wesley. Quem vale quase tudo. Ó, e outra, concordo com tudo que o Lucas disse sobre o PH. Se o Wesley não tivesse, o meu voto seria no PH. Eu mantenho, mesmo lembrando do Wesley, fica mais acirrada a disputa, mas eu sigo no PH pelo ano inteiro no Vasco, tendo boas atuações, né? O PH realmente foi o grande ano dele. A gente vai pra zaga, eu começo então com o zagueiro do lado direito. Já fala os 2 zagueiros logo, então. Vamos pra dupla, pra gente acelerar? Vamos pra dupla, Thiago Silva e Léo Pereira. A gente bateu esse papo antes. Te quebrei agora, menino. Não. Eu fico pensando aqui, como é que eu não vou botar Ortiz? Mas o Thiago Silva, cara, jogando no Fluminense, comandando aquela zaga, o que o Thiago Silva jogou com 40, 41 anos, eu achei que ressaltou mais do que o próprio Ortiz, até pela dificuldade num time inferior como o Fluminense. E o Léo Pereira, você mesmo colocou que foi o principal zagueiro do Flamengo, mais regular. E um cara canhoto que encaixa bem com o Thiago Silva. Não copia a minha zaga, não. Esse aí é o meu voto também, não tem jeito. Assim, com todo respeito ao futebol do Léo Ortiz, que também fez uma grande temporada, mas o Léo Pereira, para mim, foi o melhor zagueiro do Flamengo no ano. Não só pela performance dele, mas também vou levar em consideração a questão física. Um jogador que não sente, pouco é poupado, dificilmente fica fora de jogo, seja por cartão amarelo, expulsão. E a qualidade, inclusive, alô Ancelotti, ele merecia uma convocação, pelo menos uma, para ser testado. E ao lado dele, Thiago Silva, que para mim, de fato, é um monstro. É um apelido que se encaixa perfeitamente. E Thiago Silva, assim, embora tenha sido poupado uma vez ou outra, mas o que ele fez na Copa do Mundo de Clubes foi assustador. Todos os jogos dele com a camisa do Fluminense praticamente foram jogos de alto nível. Ele engrandece o cara que está jogando ao lado dele. Um jogador que tem uma noção tática, ajudando o Renato Gaúcho lá na orientação fora das 4 linhas. Então, o meu voto também é nessa dupla aí. Sobe, fez gol decisivo, foi importante. Sua dupla de zaga do futebol carioca? Vini, que eu acho que é difícil ir para uma dupla sem ser essa. Né? Falando do Léo Pereira... Ortiz, Danilo... o Ortiz jogou bem, eu acho que o Ortiz é diferenciado, né? O Ortiz realmente é um craque, um camisa 10 da zaga, joga muita bola. Só que falando primeiro até sobre o Thiago Silva,
O Thiago Silva, eu fico impressionado com o Thiago Silva no jogo de volta da semifinal contra o Vasco. Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil. Porque o Thiago Silva tá marcando o Ryan. Ele é decisivo, os 2 desarmes. 2 desarmes. O Ryan é um jogador de 19 anos. Rápido, intenso. E o Thiago Silva ele faz 2 desarmes no Ryan, que ele acaba com o Ryan no lance do Ryan ficar impressionado com o próprio Thiago Silva. Uma leitura labial feita mostra como o Ryan ele olha e fala, ele tá de brincadeira. O Ryan fica assustado com o Thiago Silva. Então eu acho que colocar a dupla de zaga, não ter o Thiago Silva é uma loucura. E o lado esquerdo, o Léo Pereira é um jogador que também se reinventou no Flamengo, né? Melhor temporada dele, né? Com certeza, o Léo Pereira é um jogador que chegou no Flamengo, em determinado momento, tem um momento de muita desconfiança da torcida do Flamengo, né, com o Léo Pereira. Ele, nesse ano de 2025, ele coloca, assim, uma segurança absurda na zaga. Então, a dupla é Léo Pereira e Thiago Silva, assim, sem dúvida nenhuma. Vamos acelerar aqui pra gente chegar ao final da nossa seleção do futebol carioca. Lateral esquerdo, Vene. Alexandre. Alexandre. Pra mim é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Eu Não acho voto que nele. aí não consigo ver muita disputa mesmo. Um René fraco, Botafogo alternou, Alex Telles, Cuiabano, mas se machucaram. Piton no Vasco. Piton também se machuca no momento poupa decisivo. tempo. Alex- Alexandre, vamos de Alexandre? Poupa tempo. Então tá fechado, Alexandre. O volante. Volante Lucas, tem- primeiro homem ali. Já fala os 2 volantes, então. Então vamos Vamos lá, pros a dois. dupla. O 5 e o 8. Flamengo futebol antigo. É Jorginho, né? Não Jorginho. tem o que falar. Vamos lá, Flavinho, Jorginho. vamos adiantar o processo? Jorginho Martinelli. Jorginho Martinelli? Jorginho Martinelli. Pô, Vamos ficar aqui nesses? Não tem jeito, gente. Martinelli jogou muita bola na Mas temporada. e Jorginho o não Pulgar, gente? Não, o Pulgar ficou muito tempo fora dos gramados. Machucou. Meu voto é nele. Eu não vou tirar Martinelli para colocar o Pulgar. E aí, eu não vou Lucas? tirar o Jorginho. Barros? O Barros, não, o Barros foi um grande jogador, só que o Barros teve uma amostragem Foi muito a reta pequena, final, né? né? Chegou agora há 5 meses no Vasco, é jovem. O Martinelli tem uma peça fundamental ali no Fluminense, então acho que é poupa tempo também, né, Vê? Né? Jorginho e Martinelli. Então, Jorginho e Martinelli. Martinelli fez um ótimo Mundial, foi bem, foi muito regular. Também acho que foi o melhor ano da carreira do Martinelli. E quem é o camisa 10? Ah, poupa Também tempo, poupa gente. tempo, Pô, né? É literalmente Joga o camisa 10 pra ele, que Pô, é poupa ele. tempo. Georgiano e Arrascaeta, esquece. Arrasca. Se botar em outro, eu Coutinho, Não Coutinho, cabe não, Flávio. Coutinho aí. Acosta, Eu vou Savarino. embora, hein? Eu vou embora. Acosta, Savarino, Não, Coutinho e Arrasca. Não, brincando, acho que é a Arrasca, né? O tem nome do ninguém. Arrascaeta é Pô. espetacular, não tem nem Não como dá, falar. não dá. Eu acho que o ataque vai dar mais trabalho. Até aí a gente não teve muita dúvida, não. 3 atacantes, quer já falar o trio? Então, Vira, isso aí pode ser difícil, hein? Fiquei pensando ali antes do programa no trio. Ryan. Bom, o primeiro que vem na cabeça é Ryan. Primeiro. Porque eu fico pensando, o Arrascaeta, ele foi o grande atacante do Flamengo, não teve um outro atacante do Flamengo que se destacou tanto. Pedro, a gente pensar que é o grande centroavante do futebol carioca, mas aí tem a lesão. Eu colocaria Teve um o momento Bruno de problema Henrique, com o não? Felipe Luiz. Bruno Henrique como esse falso 9. Ryan e mais 2, né? Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. O Bruno Henrique como falso 9, sua sugestão. Ryan na ponta esquerda e na ponta direita. Eu vou ficar com o Andrés Gomes. Bom, Olha, bom, bom. boa Eu sugestão. vou ficar com o Andrés Boa Gomes, sugestão. hein? Porque esse Cara, cara jogou muita bola. jogou contra o Fluminense, desde que chegou ao Vasco, mas principalmente na Não sei semifinal se final o- da Copa do não sei se Brasil. o Lucas vai concordar comigo. Para mim foi o principal jogador do Vasco na semifinal E na final, nos 4 jogos. É. Ele jogou muita Jogou bola nos muito, 4 jogou jogos. muito. Não, com jogou certeza. muito. E aí não consigo pensar em... Eu gosto muito do Montoro, mas foi atrapalhado por lesão. Muito bom de bola o Montoro, porque se Não, machucou. bom, mas não colocaria Pra entrar na na seleção seleção. não teve regularidade. E o Bruno Henrique, embora ele tenha caído de produção em determinado momento Mas da durante um temporada, ano foi estava decisivo, sempre ali, né? Mas Fez gol na Supercopa do Brasil, Brasil, ele foi decisivo no primeiro título que o Flamengo ganhou na temporada. Se mantém, às vezes, Fez no gol contra o banco, Chelsea, vai voltando. no fez melhor gol jogo contra do o Chelsea. Flamengo no ano. Termina como titular na ausência do Pedro. É, pela decisão a gente bota Cabe, ele. cabe. E não tem outro. Não tem outra, Bruno Henrique. Então ficaríamos com Ryan, Andrés Gomes, Ryan de um lado, Andrés Gomes do outro. Bruno Henrique. E o Bruno Henrique. O Verratti, ele foi o artilheiro do Brasil, mas Eu ele não não era colocaria. titular nem do Vasco, né? Aí fica difícil pra gente colocar o Verratti numa seleção se ele não é o titular do Não próprio acharia um clube. absurdo também. Porque ele foi o grande artilheiro do futebol brasileiro, mas a própria torcida do Vasco já pediu pra barrar, não implicou com o Verratti, Lucas? Não, acho que o Verratti não cabe nessa seleção, não. O Verratti terminou o ano como reserva. É. Tem seus números, mas os números dele bons foram no Campeonato Carioca, em jogos assim, que o nível de competitividade não era muito alto. Quando exigiu mais, o Verratti não conseguiu entregar. Acho que é isso mesmo, ele é Bruno Henrique, Ryan e o Gomes, que fez uma temporada, assim, no momento do Vasco, quando chegou, acho que foi o grande nome aí do setor ofensivo lá do Ryan.
São os 3 nomes pra mim. Certo, vamos passar a nossa seleção, Igor, me ajuda aqui, a gente vai lembrar Fábio, PH do Vasco, Thiago Silva, Léo ninguém do Pereira. Botafogo, Thiago Silva, Léo Pereira e Alexandro, meio de campo com Jorginho, Martinelli e Arrascaeta, na frente Andrés Gomes, Bruno Henrique e o Ryan. Ficou faltando alguém do Botafogo, mas aí também tinha que ajudar a gente não tem culpa. Me ajuda a te ajudar, Me ajuda a te ajudar. Pessoal, rápida parada aqui no último programa do ano. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.